Dólar valendo mais que R$ 5, inflação em alta e produtos pesando mais no bolso do consumidor são notícias velhas que vêm sendo repetidas há alguns meses. O repórter Evandro Cláudio conversou com um especialista para entender os fatores que influenciam na alta dos preços. Isso mesmo, para falar sobre o momento atual da economia e também tirar algumas dúvidas, a gente conversa agora com o economista Marcos Cardoso. Marcos, vamos começar falando de uma palavrinha que está sempre aí nos jornais, na televisão, o povo assiste e às vezes acaba não entendendo muito bem como é que funciona. É a tal da inflação. Como é que ela influencia no bolso do brasileiro? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, a questão da inflação é o seguinte, ela é a alta generalizada dos preços, ou seja, não é o preço de um produto que sobe, é o preço de todo o mercado, todos os produtos, eles têm os seus preços inflados. Então, a inflação, é isso que preocupa muito, né, governos no mundo inteiro, porque a questão da inflação, das altas de preços, estão afetando o humor dos mercados e dos governos. O preço dos insumos agora, durante a pandemia, a China puxando de forma muito forte a compra de matérias-primas, minérios, produtos agrícolas, fez com que os preços na ponta para os consumidores, né? Nós, os cidadãos que estamos lá nos mercados comprando, os preços subiram muito. Isso é inflação, então os preços sobem, mas não sobe o preço de um ou dois, sobe o preço geral dos produtos. E desde o início da pandemia a gente vem falando sobre o cenário econômico atual. Marcos, como é que ele está hoje? Existem boas expectativas aí para o PIB desse ano, para o Produto Interno Bruto brasileiro? A expectativa, né, foi anunciada aí semana passada, ela veio melhor do que se esperava. A projeção era que né, se crescesse 3,14 no ano de 2021. Perspectiva do Boletim Focus do Banco Central está falando em 3,20. FMI aponta 3,70%. E alguns economistas falam até em 4%. A gente tem que lembrar que ano passado, durante a pandemia, então não dá para exigir crescimento. Teve economias que caíram mais de 10%, até 20%. Nossa caiu 4,31%, negativo. Mas nos 10 últimos anos, nós não tivemos, em média, um crescimento que chegasse a mais de 1%. Então, a grande questão na economia brasileira, esse momento agora, tem muito a ver com esse dinheiro todo que foi descarregado na economia, é importante. Tem uma dinâmica internacional de demanda de insumos, matérias-primas, que faz, o agronegócio está bombando, e outros setores da economia, serviços ainda sofrem muito, mas nós temos a indústria, o comércio apresentando. Para ter uma ideia, em Santa Catarina, a arrecadação, né, materiais de construção, subiu mais de 160% a arrecadação do setor, e a gente vê a alta também nos preços das materiais de construção. O têxtil subiu 96,7% a arrecadação, quer dizer, se arrecada mais é porque o movimento está maior. Tanto aqui dentro de Santa Catarina, que é um estado destacado, ele é um ponto fora da curva. Santa Catarina, enquanto o Brasil caiu 4,31%, o PIB, ela não chegamos a cair 1%, não sei nem se foi 1%, porque ainda vai haver o ajuste do indicador. Desemprego de 14% no Brasil, Santa Catarina não chega a 6%, é um indicador europeu praticamente. Então nós temos uma dinâmica diferente aqui, mas como questão de pensar no médio e longo prazo, que nós temos que começar a planejar assim, o Brasil precisa fazer as reformas estruturais, não tem como você avançar sem um ambiente econômico melhor, sem a reforma tributária, a reforma administrativa, uma reforma política talvez também seja importante, mas assim, principalmente a tributária e a administrativa, para reduzir o quanto o governo gasta e também para melhorar o ambiente para quem quer investir, produzir, comercializar, prestar serviço, com tributos mais adequados, tanto para as pessoas físicas como pessoas jurídicas. Tem que lembrar que no Brasil o sistema tributário está invertido. A gente chama de regressivo. Quanto menos você ganha, mais imposto você paga. Porque a maior parte dos impostos está sobre o produto. Então tem que haver uma mudança do quê? O foco da tributação sair do produto, passar para a renda. A gente está se questionando por que esse ano está com esse desempenho acima do que se espera. Bom, pode ser que seja só o auxílio emergencial, né? Isso já aconteceu em outras épocas. Tem que lembrar que o que se colocou de dinheiro na economia, né, só de um auxílio emergencial equivale a 10 anos do Bolsa Família. Então, muito dinheiro colocado na economia que pode criar uma falsa sensação de que a coisa está andando muito bem.
Ela pode andar muito bem? Sim. O governo está fazendo avanços importantes? Sim. Mas as reformas têm que ser passadas. Senão você não tem um ambiente necessário para um crescimento sustentável de médio e longo prazo. Precisamos principalmente de estabilidade. Marcos, muito obrigado pelas informações, pela tua participação aqui no Jornal Regional. É isso, precisamos principalmente de estabilidade. Gostei muito que tu falasse, Marcos. Santa Catarina caminhando, então, fora da curva. É isso aí, nós voltamos ao estúdio.